Fala pessoal, vamos para mais um, né, position, né? Vamos falar um pouquinho sobre os movimentos do mercado nessa semana, sobre os gráficos que estão chamando a atenção para a próxima semana. Então, vamos lá. Amanhã, sexta-feira, vai ser. Eu tô gravando na quinta, né? Amanhã, sexta-feira, a gente tem Estados Unidos em feriado, bastante, né? Mercado fechado por conta do feriado. Na próxima semana, segunda-feira, a gente tem ali alguns países ainda de feriado, mas a gente terá negociação na segunda-feira, né? Nos Estados Unidos. Então, ficar atento aí para os principais movimentos que tiverem, né, nos Estados Unidos. A gente pode ver isso na segunda à noite e também na terça pela parte da manhã. Eu vou estar com vocês no Day Trade, aí a gente conversa mais e fala sobre as movimentações do mercado aí na segunda-feira. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o gráfico? Como é que fechou o nosso Ibovespa no semanal? Fechou bonitinho, né? Fechou bem bonitinho. Deixa eu tirar todos esses estudos. E aí a gente tem um gráfico mais limpo. O que a gente tem, né? A gente tem essa linha de tendência de alta, que vem sendo respeitada. Nós temos esta região aqui de suporte, que vem sendo respeitada, e a região de resistência aqui. Essa zona em vermelho. Bom, o que acontece, né? A gente teve uma semana de alta no Ibovespa. A gente teve aí uma alta de 1,54. Na semana passada ficou interessante esse candle aqui, que fechou 0,34 positivo. E agora faz 1, 2, 3 de compra com as médias alinhadas. Será que vamos engrenar uma movimentação de alta? Bom, estou bem altista para esse movimento, né? Porque a gente já tem o segundo zigue-zague, tentando fazer o segundo zigue-zague de alta, e se romper a gente já pode começar a ver um canalzinho de alta bem interessante. Aí a gente pode ver o nosso índice tentar buscar esse topo anterior e até romper ele, né? Então, bem interessante essa movimentação no gráfico semanal do Ibovespa. Quando a gente vem no gráfico diário, e pessoal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ficar aqui até o final, que no final eu entrego os ativos que chamaram a minha atenção para a próxima semana. Então, para a próxima semana vai ficar bem interessante alguns ativos, e sinceramente eu me surpreendi com a quantidade de ativos que chamaram a atenção para a semana que vem. Então, fica aqui comigo, mas já deixa o like. Ibovespa, né? Ibovespa já conseguiu, né, romper esta linha de tendência de baixa. Já conseguiu romper esta linha de tendência de baixa, ficando bem interessante. Fez até um ombro, cabeça a ombro, né? E agora corrigiu, bateu na linha de tendência e voltou a acelerar essa movimentação, passando para cima da média móvel de 200, ficando bem interessante, né, a tomada de posição aí na superação da máxima, com o stop abaixo desta mínima aqui. Fica bem interessante esse movimento do Ibovespa. Bom, o dólar futuro, eu tinha falado que tinha ficado complexa essa movimentação, porque a gente teve rabisco para cima, rabisco para baixo, essa briga na média móvel de 200, mas agora já marca aqui 1, 2, 3 de venda, e a gente pode ver o dólar vir romper esse fundo, e aí a gente vai ter o que? Um ombro, cabeça, ombro, né? No índice a gente teve um ombro, cabeça, ombro invertido, e aqui a gente tem um ombro, cabeça, ombro com a média móvel de 200 acima dos preços, chamando bastante a atenção esse movimento do dólar. A gente pode ter um dólar mais pressionado para baixo. E aí o ponto de decisão seria ali na casa dos 5.592,5. Esta região é uma região importante, aonde a gente consegue ver
esta zona aqui, ó, bem importante de briga para o dólar futuro, né? Então essa zona aqui é uma zona importante que a gente precisa ver o dólar romper e depois aqui a casa dos 5.116. E como resistência tem aqui em cima a região dos 6.140. Quando a gente vem no gráfico diário, a gente chegou a ter uma movimentação, uma tentativa de rompimento de fundo, né? Um candle que tentou fechar fora da banda, não conseguiu, voltou para dentro e deu uma porrada para o outro extremo da banda de Bollinger, fechou fora, fechou dentro, acionou e agora está querendo vir. E aqui a gente já teve o que? Impulso, respiro e agora está tentando romper. O que me chama a atenção é a falta do volume financeiro na movimentação de baixa. Então isso aí me dá um sinal já de alerta, mas graficamente aí tem um potencial bem grande aí para o dólar ter uma desvalorização. Small, o índice de small caps, a gente tem ele fazendo um pivô de alta. Bem interessante essa movimentação, já é o segundo, né? Impulso, correção, impulso, cruza as médias, corrige nas médias, fez 1, 2, 3 de compra, na superação aqui tem movimento aí para vir pelo menos até a média móvel de 200, na casa aí dos 2.183, chamando bastante a atenção small caps. E no gráfico diário ficou interessante esse rompimento da média móvel de 200 e o zigue-zague ascendente. Já temos aí até, né, canalzinho de alta chamando bastante a atenção em small. Bom, sem enrolaçada, para vocês poderem curtir aí o feriadão, vamos para os ativos que chamaram a atenção e que na próxima semana a gente vai estar acompanhando junto, né, na sala lá da Trader Up. Então, Adobe chama a atenção, 1, 2, 3 de compra em região de suporte. A gente tem aí uma região de suporte. Chega na região de suporte, abre em gap, faz um trap, faz uma barra ignorada. Na superação da máxima poderia ser compra com stop abaixo da mínima. A gente pode ver a BDR fazendo isso também, fazendo 1, 2, 3 de compra, tá? Fechou mal, né? Voltou bastante. Quando eu olhei estava positivo, estava mais para cima esse candle, mas chama a atenção na superação da máxima, porque dá indícios de 1, 2, 3 de compra, de tentar pelo menos fazer uma correção aí até a média móvel de 200 ou próximo desta região aqui, que é uma região de resistência onde era suporte. Então chama a atenção Adobe no rompimento da máxima da semana passada, né, do dia 7/4. Baba também chamou atenção, 1, 2, 3 de compra em região de suporte. Na semana passada já chamou atenção, mas nesta semana também chama atenção. Na ruptura da máxima poderia ser compra com o stop na mínima do candle da semana passada. BPAC chamou bastante atenção, também fazendo 1, 2, 3 de compra. Faltou um pouquinho de volume aqui, sim. Tem região de resistência logo à frente, mas chama bastante a atenção. A gente poderia começar a olhar no gráfico diário para ver se a gente tem uma barra de ignição, né? Se tiver uma barra de ignição, pode chamar bastante a atenção aqui a tomada de posição em BPAC, ou, né, poderia tomar a posição aí na superação da máxima com o stop aqui abaixo dos 33,31, ou deixando aqui embaixo, que é o mais protegido ali, que vai ficar abaixo da média móvel de 200, abaixo aí dos 32,27. Fazendo uma parcial de 1/1 e o alvo lá de 2 vezes o risco. Outro ativo que chama atenção, CEMIG 4.
CEMIG 4 no gráfico semanal chama muita atenção, faz um 2, 3 de compra em região de suporte. Semana passada fez, né, uma tentativa de rompimento na semana do dia 31/3. Na semana passada mostra esse rompimento falso e nessa semana faz mais um candle de alta, fazendo aí, marcando um fundo. Então a gente poderia ter uma correção até os R$ 11,05, que seria a região de 1 para 1 desta movimentação. E CEMIG, né, pessoal, tá ali, ó, na média móvel de 80 no Eden dos traders, né? Então, bem interessante aí a tomada de posição em CEMIG. Um ativo também que me chamou a atenção foi Gerdau, né? Gerdau, que é um ativo que anda, né, mais lateral, é um ativo que trabalha dentro desta consolidação. Ela está chegando num extremo, né? Chegou aqui num extremo, num patamar bem importante aí, na casa aí dos seus R$ 13,50. Então poderia ser uma tomada de posição, marcou um 2, 3 de compra para tentar buscar um retorno, mas aqui é um pouco mais complexo, que tu vai estar comprando, né, pessoal, um ativo consolidado, um ativo que anda de lado, né? Não é uma tendência clara de alta, mas é um ativo que já passa 1, 2, 3, 4 anos, né, dentro desta consolidação em topo, né? Se a gente olhar aqui, é dentro de uma consolidação em topo que Gerdau se encontra. Então aqui poderia ser uma tomada de posição para ver se busca aqui até ali a casa dos 11,54 e depois tentar ver se vem até os 21. Então Gerdau é algo que chama a atenção. Banco Inter também chamou a atenção, e aqui sim tá bonito, porque a gente já tem até o cruzamento das médias e 1, 2, 3 de compra. Semana passada a gente teve um volume financeiro interessante, esta semana a gente tem um candle que fecha próximo da máxima. Então, Banco Inter chama bastante a atenção, com stop ali abaixo dos 29,30, né, tendo ali uma parcial de 1 para 1 e o alvo lá em torno dos 42,30. Podendo ser bem interessante essa movimentação de Banco Inter, tá? E é um dos meus favoritos para a semana que vem. No gráfico diário já passa para cima da média móvel de 200. Então, realmente, Banco Inter chamou muito a atenção, é um ativo aí que pode dar bons frutos. MDia é um ativo que no semanal fazia uma movimentação no ano passado, bem dizer, inteiro, né? O ano passado inteiro trabalhou em queda. Esse ano está dando uma respirada, ele chegou a fazer uma lateralização, né? Fez impulso, respirou, cruzou as médias e agora está rompendo. Confesso, faltou volume, mas o que me chamou a atenção em MDia não é o gráfico semanal, mas a movimentação do gráfico diário de MDia. Olha esta movimentação. Lateralizou, acelerou, lateralizou. E aqui fez um triângulo ascendente. Bateu, corrigiu, bateu, corrigiu, bateu, corrigiu, bateu, corrigiu, rompeu. Então, me chama muito a atenção este movimento, porque os compradores levaram até o mesmo preço, às vezes até mais, né? Até o mesmo nível, até o mesmo nível, até o mesmo nível. Os vendedores cada vez mais fracos, cada vez força compradora entrando mais forte, defendendo cada vez antes os preços, não deixando esses preços ir para baixo. E cada vez batendo no mesmo preço. Então, quando romper, tende a andar. E o que a gente teve aqui? Uma barra de rompimento com volume acima da média, rompendo a média móvel de 200 e região de resistência bem testada. E o que a gente teve hoje? Uma barra, um inside bar, não uma barra ignorada, um respiro do mercado. Então, na ruptura da máxima do candle que rompeu, pode ser uma tomada de posição com stop aqui embaixo, tentando pegar uma parcial de uma vez o risco e alvo de 2 vezes o risco.
Tá? Fica muito interessante, é uma das operações que eu gosto muito. É um ativo que já veio tendo uma desvalorização, né? Dá essa respirada, né? E tem espaço para o ativo entregar esses 2 vezes o risco, tá? Então o MDIA me chama muito a atenção no gráfico diário. NEO E3, a gente conversou de NEO na semana passada, quando fez o trap em cima desta região, né, que era resistência. Sim, tinha este topo anterior, mas veio esticado, respira. Essa semana faz um candle de alta e marca 1, 2, 3 de compra. Então poderia ser compra na ruptura da máxima com stop abaixo da mínima, tentando pegar um alvo de 2 vezes o risco. Chama muito a atenção. Poderia ter tentado filtrar aqui e entrar nesse 1, 2, 3 de compra, né? Teria entrado ali, não teria acionado, teria entrado ali no dia 14. Teria entrado segunda-feira, né, no trap. Então chama muito a atenção, né, o E3. É um ativo que eu vejo que tem bastante potencial para pelo menos vir buscar aqui os 23, os 22,90, para buscar ali o seu topo anterior aqui de 2020, tá? Então, que é a máxima histórica também do papel. Então tem bastante potencial nesse gráfico, pode chamar bastante a atenção. Um ativo mais papai e mamãe agora, né? É um ativo que está em clara tendência de alta, está com as suas médias alinhadas, tem um canal de alta lindo desenhado num gráfico semanal, é PSSA3. Né? PSSA3 é um ativo que desde lá de 2022 engrenou esse canalzinho de alta e vem botando essa movimentação de alta lindamente. É um ativo muito forte. E a gente vê o que? O ativo batendo nessa região aqui dos 41. Né? E o que ele fez? Uma correção e ele marcou 1, 2, 3 de compra aqui. Né? Fez 1, 2, 3 de compra em cima da média móvel de 21. Então, poderia ser compra com stop abaixo da mínima, projetando aí um alvo de 2 vezes o risco. Tá? É um ativo interessante, clara tendência de alta, né? No Eden dos traders. Chamando bastante a atenção para a tomada de posição. Tá? Fica bem interessante aí, PSSA3. No gráfico diário, já deixou aqui 1, 2, 3, já teria tomado, já estaria dentro com um terreno positivo aí já na mão, né? A tua parcial ficaria aqui próximo dos 41 e o alvo lá em 42,23. Outra forma que a gente pode esperar é romper essa região aqui dos 41. Dependendo do candle, se ele fizer um candle parecido com esse, a gente pode pegar na semana que vem e tentar pegar uma entrada dos atrasados, né? Que é, tu pega da máxima, a mínima, a retração de 50% e deixa uma ordem ali, né? Tu tenta fazer uma pescaria, né? Onde tu deixa uma ordem ali para pegar a correção, aonde tu acredita que dentro desse movimento vai ter o quê? Tu vai ter uma barra ampla, e esse vai ser o movimento dos preços. Tu deixa uma ordem nos 50%, que tu acredita que os preços vão corrigir e depois vão voltar a subir. E teu stop vai ficar abaixo da barra. Então, também pode ser isso. Pô, não quero comprar aqui porque tem a região de resistência logo à frente, não me sinto confortável. Ok, pode esperar aqui, mas veja que as bandas de Bollinger não estão tão amplas, pode dar uma estreitada, também podemos ter aí uma lateralização. No gráfico diário também a gente tem as bandas estreitas, no gráfico diário chama mais a atenção das bandas estreitas, então a gente pode ter uma porrada aí para um dos lados, até nos 60 minutos a gente tem as bandas bem estreitas. Então, acredito aí que na ruptura da máxima do candle desta semana, a gente pode ter PSCA3 fazendo um movimento explosivo. Tá? Outro ativo que me chama a atenção graficamente, TRIS. Né? TRIS também faz 1, 2, 3 de compra e essa semana botou uma barra bem forte,
bem interessante essa movimentação. É um ativo que engrenou a movimentação de alta, rompeu região de resistência e fez a correção. Fez aqui a correção, agora na ruptura dessa máxima tende aí buscar a região lá dos 7,51. Então ele veio, fez um teste nessa região aqui dos 6,70 e agora, se ele superar a máxima desse candle da semana do dia 14, tende a acelerar e faz um 2, 3 de compra, chamando bastante a atenção para a tomada de posição. Tá? No gráfico diário, também botou um candle interessante, tá com as bandas estreitas, tentando abrir as bandas, então é um ativo que pode fazer um movimento aí também explosivo e é um ativo também que vem demonstrando aí uma movimentação forte de alta depois dessa consolidação de 2024. Então, um ativo que em 2024 ficou consolidado e agora está rompendo essa região e acelerou muito bem. Então, tende aí a continuar essa movimentação. Próximo papel que chamou minha atenção é o GPA. O GPA que 2024 teve aí uma desvalorização muito grande. O papel de topo a fundo, né? A gente teve uma desvalorização aí de quase 50%, e é um ativo que chegou próximo de uma região bem importante, que é essa região aqui, né? Chegou muito próximo dessa região e começou a fazer um zigue-zague ascendente, passando para cima da média móvel de 200, e agora a gente vê o ativo fazer um 2, 3 de compra em cima da média móvel de 200. Então, pode ser muito interessante a tomada de posição no ativo, na superação da máxima, né? E eu colocaria da semana do dia 7 a tomada de posição com stop abaixo da mínima e um alvo lá em 19,75. Também temos as bandas aqui no semanal estreitas. E quando a gente vem no gráfico diário, a gente já vê aqui uma barra de ignição com volume na média, mas é uma barra que dá indícios de início de movimentação, rompendo a média móvel de 9,21. Aqui é o 9,1, né, do Larry Williams. Então, na superação da máxima poderia ser compra com stop abaixo da mínima. E esse ativo, né, pode dar uma boa movimentação de alta. Pode dar uma boa movimentação de alta esse ativo. Então, chama bastante atenção. Dá para fazer uma parcial de 1 para 1 e carregar o restante ou pela média móvel de 9 ou até pelo stop ATR. Tá? Provavelmente a gente tem a média de 80 acima, né? Pode dar uma incomodada, mas a gente já faz aquela nossa boa e velha parcial antes, né? E a gente já teve aqui o pivô de alta, que diz aí, dá indícios de reversão da movimentação de baixa. E aí, quando a gente olha num movimento mais amplo, a gente pode estar vendo o ativo ter feito este movimento para fazer um grande pivô de alta. Depois desta consolidação e desta grande movimentação de alta, o ativo fez uma boa correção bem ampla. Até por curiosidade, de topo a fundo, não, pesou mais de 618, pesou mais, deve ter vindo até uns 30 e 33. Então, podemos ter aí uma movimentação mais altista em o GPA. E o último, mas não menos importante, VEG. VEG chega em patamar de resistência, topos anteriores, patamar de suporte. Semana do dia 31 tenta perder essa região, não consegue. Na outra semana os vendedores tentam botar os preços para baixo e faz um candle de alta com volume forte. Nesta semana faz um respiro, mas faz aquele bom e velho 1, 2, 3 de compra para nós, ficando bem interessante a tomada de posição na superação da máxima com o stop
abaixo da mínima. E VEG, né, tá ali na média móvel de 80, passou para cima dela. A gente tem estocástico lento bem sobrevendido, a gente tem IFR 14, né, marcando aí uma sobrevenda. A gente tem IFR 2, agora já voltando para cima, mas a gente tem ali o IFR 14 marcando aí uma sobrevenda. A gente tem estocástico também marcando sobrevenda. Bem interessante aí em VEG. Então, VEG chama muita atenção. Poderia procurar por ponto de compra no gráfico diário? Sim, né, poderia. Ele está até aqui, ó. 1, 2, 3 de compra, mas é muito curto aí no movimento. A gente não tem ainda um pivô de alta. Eu trabalharia com stop mais longo, mas também buscando um alvo mais longo em VEG. Tá? Então chama mais a atenção. Outra forma é tentar procurar por pontos de compra ali no gráfico de 60 minutos, né, no intraday, e aí tenta fazer uma parcial e conduzir o restante para swing trade. É uma outra alternativa. VEG é uma das queridinhas do mercado, né, então eu acho que é um ativo que tem bastante potencial, né, para a próxima semana aí e ao longo deste ano aí, para caso o mercado engrene uma alta. Eu acho que VEG tem bastante potencial para surfar junto essa onda e dar bons frutos, né? E aqui também ela fez o que? Fechou fora, fechou dentro, né? Fechou fora da banda, fechou dentro da banda, acionou nessa semana, mas não surfou. Então parece que VEG está dando mais uma chance, né, para quem não entrou no papel, tentar pegar ele, né? Pode dar errado? Pode. Aonde é o stop? Abaixo dos 42,65. Ali, se perder, tem que cair fora, porque o ativo pode escorregar até a média móvel de 200. E aí a gente toma esse stop, aceita esse prejuízo e tenta pegar lá na casa dos 37,57, ou até aqui nesse topinho anterior, na casa aí dos 39,70. Tá? Então, entenda o risco, é 7,94 mais ou menos de risco, para tentar pegar lá uns 15, pelo menos aí uns 15% ou mais, né, de alvo final. Então vale muito a pena. Certo, pessoal? Fico com vocês por aqui. Vejo vocês na terça-feira, né, com o mercado rolando lá no Day Trade. Vai ser aberto no YouTube das 9 até as 10h30 e depois até 12h30 com o pessoal da Trader Up. Aí vem mais o Rafa depois, e o Stormer, né, toda a equipe da Trader Up. Então convido vocês a participar. Tem 7 dias aí de teste grátis. Se não gostar, né, não tem problema, mas convido vocês a testar a nossa comunidade. E também, né, se inscrever no meu canal do YouTube, Marco Monteiro F. Estou tentando chegar aí nos 2.000 inscritos. Sou novo, né, nessa jornada aí de youtuber, mas tem bastante conteúdo gratuito lá para vocês aprender sobre mercado e sobre trade. Fico com vocês por aqui. Desejo um excelente final de semana para vocês, um excelente feriado e até mais, pessoal. Forte abraço e tchau, tchau.